Em geral, o brasileiro, principalmente o que depende da rede pública, reclama muito do atendimento de médicos e enfermeiros. Professor, como é que o senhor avalia a rede pública brasileira? Eu sempre digo, e os técnicos do SUS também dizem, que existe um SUS que dá certo. A gente tem muito boas notícias na saúde, mas talvez elas não se sobressaiam tanto quanto as ruins. Certo. Que existe um afastamento, mesmo na formação do profissional da saúde, e que isso depois reflete. Então, hoje o mundo está mais veloz, nós temos mais pessoas sendo formadas, mais escolas, e nós estamos colocando, muitas vezes, a nossa vida na mão de um indivíduo que, quando você vai ver, ou é um residente, tudo bem, tem o mestre dele. Eu, familiarmente, já passei por 3 situações que é calamidade pública mesmo, né? Então, eu senti na pele esse descaso. Então, eu acho que chega uma hora que quando você vê que o outro está cuidando muito mal de mim, está faltando ética nesse processo, né? Porque vamos se colocar no lugar do outro. E se você hoje, dentro da saúde, é um cuidador e está doente, tem que também se olhar, porque você vai cuidar do outro. Então, existe um processo hoje que na minha opinião, é um processo de desumanização da sociedade, mas é a saúde quem recebe, é o portão da saúde que recebe esse desencontro absoluto. Então, a cidade está violenta, o trânsito, o medo, a insegurança, né? Hoje tem tantas coisas que acontecem dentro desse processo que desemboca... Professor, a tecnologia não está fazendo mal? A tecnologia não faz mal, desde que ela seja usada de forma competente e mais... eu diria assim, não depositar na máquina aquilo que é seu. Eu vou abrir um parênteses. Eu me lembro perfeitamente, ainda quando criança, acompanhava minha mãe a um médico e eu chegava ali, o médico perguntava o que tinha alimentado durante o dia, e aí palpava o ser humano, analisava, passava a mão na cabeça, que muitas vezes aquilo ali era o suficiente para curar uma doença. O senhor hoje chega dentro de um consultório, na maioria, ainda tem médicos desse tipo do passado, vamos utilizar do passado, mas hoje na maioria o senhor chega, olha, aí te dá aquele monte de receituário e te atende em pé e te analisa por aquilo. Como é que o senhor classifica isso? Então, esse é o novo olhar que a gente está precisando ter dentro da saúde. A gente não pode coisificar as pessoas. Não são números, não é um pedaço, não é um coração doente, não é um câncer, não é a senhorazinha do 302. Mas o que mudou de lá para cá? De lá mudou exatamente essa visão capitalista e consumista, onde tudo virou coisas. Né? A tecnologia ajuda, só que o ser humano tem que entender que aquilo é uma máquina, que é ele que está operando a máquina. O médico de família, a minha sobrinha neta hoje é atendida pelo mesmo médico que atendeu o meu irmão. Certo. Né? Que atendeu Isso é o que a gente precisa, ser um cartão único. Já que a gente está dentro da tecnologia, hoje existem testes que são desenvolvidos. Fora isso aí, o que o senhor apresenta como sugestão para melhorar, para humanizar, por exemplo, a saúde? Eu acho que a gente pode utilizar, inclusive, a tecnologia, já existem algumas experiências dando certo, do cartão único. Se você tem um cartão onde você tem a sua vida toda ali, você minimiza impactos econômicos, você vai fazer menos refação de exames, sua vida toda está ali, seu médico, sua história está ali. Né? A tecnologia pode nos ajudar a favor disso, de olhar o ser humano como um ser integral, inteiro. Né? Dentro desse composto, esse indivíduo pode vir a economizar, esse cidadão economizar muito. Mas a gente tem que avançar na educação, porque a tecnologia implica que mais pessoas tenham que ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então o governo tem que efetivamente também melhorar. A tecnologia só vem para ajudar. Se a gente fala hoje que na internet tem um monte de coisa, não tem muita ética, o que se explora, quer dizer, eu acho que cabe também à família, né, que muitas vezes delegou para a educação os valores primordiais dentro de casa, tem que lembrar, tem que policiar, tem que olhar. Policiar no sentido, o que essa criança está vendo, o que ela está absorvendo, isso está sendo bom para ela, está sendo bom para mim. Quer dizer, às vezes a gente deixa também as nossas gerações assistindo, né, livre e abertamente, sem ter ali um controle. Então, isso também gera, na minha opinião, né, de comunicador, que a gente impacta pessoas, claro. Quando você impacta bem, pro bem, quando você começa a mostrar também só coisas ruins... A desumanização
seria também antiético? Eu acho que a partir do momento que você faz para o ser humano alguma coisa, você faz, né? Okay. E você tem consciência daquilo. Imagine na saúde, o médico, a gente conversou um pouquinho antes, né? Aquele médico que atende friamente, que não olha, que prescreve. Isso é um comportamento. Agora eu tenho aquele médico que naqueles mesmos 15 minutos, ele olha, ele conversa, ele aperta a mão, A sensação do paciente sobre pesquisas que nós fizemos é que ele me deu mais atenção, Exato. Ele acertou, ele foi assertivo. Não, simplesmente ele foi mais carinhoso, ele foi mais atento. Mas na formação, a gente em algum momento percebe que o indivíduo tem que se afastar para poder fazer o corte, para poder consertar, para poder... Então, é esse processo que está precisando ser trabalhado. Nas universidades, disciplinas de humanização, elas não têm que ser eletivas. Elas têm que perpassar por todo o conteúdo programático daquele curso. Como é que eu vou atingir esse objetivo? Como é que a associação atinge esse objetivo? A dificuldade que ela tem do relacionar com o médico que hoje faz isso? Olha, ou esse projeto é para o futuro? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nesses 83 hospitais que nós estamos nesses 15 anos, durante esses 15, nós tiramos da nossa rede 3 hospitais onde o gestor achava bonitinho ter o contador de história. Bonitinho. Já os outros entenderam que todo o nosso processo pode ajudar a equipe multidisciplinar. Porque quando a criança está mais solta, está mais livre, isso nós temos pesquisas que comprovam, a criança mais solta, mais tranquila, ela come melhor, ela circula melhor, ou escuta o que o médico está dizendo, ela, de uma certa forma, está mais propensa e aberta para receber informações, até para se autocuidar. Claro. Nós temos um médico no Rio de Janeiro que se chama Dr. Paulo Ivo Cortes, que ele trabalha com anemia falciforme. Ele poderia muito bem, como durante muitos anos, ver a angústia das crianças que tem que fazer um procedimento, às vezes é de 15 minutos, mas é cirúrgico. Ela tem que espetar uma agulha enorme nas costas da criança. Então, aquele momento, ele ressignificou a dor e o sofrimento e transformou aquilo na festa do sapo. Olha a partir dos personagens, os médicos e a enfermeira que já estavam vestidos de verde, começou ali a brincadeira. Hoje ele fala que a história, a contação de história, ela tem o poder de levar informação, né, de concretizar informação, que se nessa frieza você não passa, você muitas vezes nem ajuda o outro a encontrar o poder da sua cura. Entendeu? Professor, como é que faz as entidades que os seus diretores provavelmente estejam assistindo a esse programa, como é que faz para conquistar esse benefício? Olha, primeiro a gente tem que entender que os gestores, né, existe uma lei, né, Humaniza SUS. Isso não é só para gestor público, entenda, são sujeitos que produzem saúde. Claro. É para o brasileiro, de uma forma geral, que acho que é importante ele entrar lá, porque ali existe uma lei que ela imperializa, ou ela mostra caminhos, mas ela dá pelo menos um tripé, eu diria que dos dispositivos são os mais importantes, olhar para o nosso indivíduo que a gente está recebendo, o paciente, como um ser integral. Atendimento. E o que implica isso? Um monte de coisa. Atendimento de risco, conforto, menos fila, né? Fazer ele entender o que aquele medicamento, então vamos falar da aderência, né? A adesão é uma coisa, você tem que tomar. A aderência é a família ajudar e acompanhar esse indivíduo a superar todas essas. Então, olhar como um ser integral. O segundo são o profissional da saúde. Treinar, capacitar, melhorar, dar visão de futuro para essas pessoas, dar ensinamento, fazer mais rodas conversas dentro do sistema. A imprensa nacional, ela dá um valor muito grande à violência. O que leva um trabalho dessa natureza não ter uma divulgação em massa e faz com que tenha que se buscar nos grandes centros? Olha, eu acho que esse é um papel, né? É uma falha da associação? Não, acho que não é uma falha da associação. Você vê, a gente levou 15 anos para chegar no status de estar em algumas grandes capitais, mas a gente nunca levantou assim, eu vou lá, enfim, colocar minha bandeira, eu vou mostrar, porque a gente adora essa coisa da ação regional. Quando nós somos procurados, nós vamos dar todo o caminho de como montar, como organizar, como receber, como mensurar indicadores, né? Nesses 15 anos, nós já atendemos mais de quase 500 mil
crianças, famílias... E como procurar? Procurar o nosso site, né? A gente tem ali muita informação, que é o www.vivaedeixeviver.org.br. Inclusive, nós estamos agora desenvolvendo conteúdo. Olha. Os contadores de história mais antigos começaram a se reunir e daí estão saindo frutos, estão saindo livros, estão saindo histórias, jogo. A gente tem um jogo para contar a história. E desse jogo você empodera a criança a ser autor. Ela pode escrever a história. Olha que interessante. Então, assim, o que a gente descobriu? Que em algum momento não estava fazendo brincadeirinha, né? Porque a palavra brincadeira também ela vai para o lado jocoso. Claro. Mas utilizar o brincar com o poder da educação, do lúdico, trazendo a novos leitores, fortalecendo o poder da leitura, dando cidadania. Então, eu acho assim que nesses 15 anos, é lógico que a gente só cresce também se tem apoiador. Mas nós temos como comprovar no nosso balanço social um indicador que é mais ou menos o seguinte, né? A gente descobriu isso com essa pesquisa que a Qualibest vem monitorando o perfil dos nossos voluntários. Se eu tivesse hoje que receber essa hora qualificada desse indivíduo, seria o equivalente a 6,5 milhões. Quando o meu projeto na Lei Rouanet, para poder atuar em todos esses lugares, está calculado em R$1.200.000. Coisa impressionante. Então, só de capital humano, de pessoas que estão mudando a situação da saúde, que estão ajudando, né, nesse processo de restabelecer, mas junto com restabelecer também trazer cultura, educação, história. E aí é legal, por quê? Porque quando localmente nos procuram, a gente vai trabalhar as histórias locais, a cultura local. Todo o treinamento vai ser calcado nisso. E aí essa rede vai crescendo e a gente vai misturando as histórias do Brasil dentro da saúde. Que bom. No programa de hoje, ainda falaremos sobre a relação de entidades do terceiro setor com o poder público. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. No Brasil, aproximadamente metade dos casos de câncer pediátrico ocorre em crianças do nascimento aos 5 anos de idade e pouco mais de 25% entre crianças de 6 a 10 anos. Para que a criança se adapte à hospitalização, é necessário o uso de estratégias que minimizem os efeitos negativos e potencializem os ganhos relacionados à aprendizagem e a seu repertório comportamental.